A paz do Senhor para meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui gravando mais esse vídeo aí maravilhoso. Queremos falar mais um pouquinho do grande amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro arrebatamento, que é o arrebatamento da igreja. E em outra oportunidade eu quero falar sobre o segundo arrebatamento, que será o arrebatamento dos salvos da grande tribulação. A Bíblia fala sobre duas vindas de Jesus, possivelmente buscar o seu povo. Na primeira, ele vai buscar a sua igreja amada que foi comprada com o seu precioso sangue. Vai aparecer nas nuvens do céu. E na segunda volta dele, ele vai vir até a grande tribulação para salvar os mártires da grande tribulação, que serão aqueles que vão passar pelo processo da tribulação e vão obter a salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria, meu querido, convidar a você que está aí assistindo esse vídeo, se você tiver uma Bíblia aí no seu lar, na sua casa, gostaria de convidar você para que nós possamos meditar um pouquinho algumas passagens da Bíblia que vai nos falar sobre a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16 e 17. Vamos meditar nesses dois versículos e depois nós vamos falar sobre algumas passagens bíblicas que vai nos provar a volta de Jesus sobre essa grande promessa que ele nos fez, que é arrebatar a sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor, aqui no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e ao encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aqui está a confirmação de que Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Aquela promessa que ele fez aos seus discípulos, quando ainda andou aqui pelo mundo, ainda passou aqui pela terra, pregando o evangelho da salvação e anunciando a todos o grande amor de Deus, que em Cristo Jesus nos foi revelado, através do Filho de Deus Jesus. Jesus, quando ele estava pregando o seu evangelho aqui na terra, uma certa vez ele chamou os seus discípulos, em particular, depois que ele tinha sido morto ali naquela cruz do Calvário. Todos nós sabemos essa história. E a Bíblia diz que ele chama os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, e fala para eles assim: olha, eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ide e ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas aquele que não crê em mim e não for batizado será condenado. E a Bíblia diz que depois que Jesus disse essas coisas aos seus discípulos, eis que veio uma nuvem no céu e o receberam, e levou ele até ao trono de Deus, aonde ele hoje está sentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia disse que ele chama os discípulos e fala para os discípulos assim: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou vos preparar-vos um lugar. Só que se eu for preparar-vos um lugar, então eu virei outra vez para levá-los para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais-vos também. Jesus disse para os seus discípulos que ele iria, mas que iria voltar. Aí se nós formos lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras dessa profecia, da minha palavra, porque prestes venho e o tempo está próximo. Então Jesus disse que brevemente ele voltaria para buscar a sua igreja. E aqui agora em Tessalonicenses nós sabemos que ele disse que ele vai voltar para buscar a igreja. No capítulo 4, versículo 16, ele diz assim:
porque o mesmo Senhor descerá do céu, aquele mesmo que subiu, o mesmo que foi elevado às nuvens até o céu, ele vai voltar através das nuvens de novo para arrebatar a sua igreja. Então ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a trombeta de Deus em suas mãos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No caso, quem morreu em Cristo? Se nós formos olhar no tempo passado, várias pessoas morreram em Cristo. Caso de Moisés, Abraão, caso de Jacó e outros irmãos mais que morreram em Cristo, que morreram proclamando a palavra de Deus. Então essas pessoas certamente vão ressuscitar primeiro, porque eles vão receber da parte do Senhor Jesus uma ordem de ressurreição. Então eles vão ressuscitar e vão ser arrebatados. E nós que aqui estamos hoje anunciando o Evangelho da Salvação, nós seremos juntamente com eles, que vão ser ressuscitados naquele exato momento, pelo poder e pela glória de Deus. Eles vão receber ali aquela ressurreição. E nós que estamos vivos, que hoje pregamos e anunciamos que Jesus vai voltar até as nuvens do céu para arrebatar a sua igreja, porque é a sua promessa, é a promessa do Senhor Jesus de voltar para buscar a sua igreja, e juntamente com aqueles que pereceram, que padeceram em Cristo Jesus, que hoje não está entre nós mais, mas que dorme no seio de Abraão, são os primeiros a serem ressuscitados. E nós que aqui estamos vivos seremos transformados em um corpo glorioso. Por isso que Paulo, uma certa vez, ele disse, olha, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Mas nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo glorioso, em um corpo incorruptível, um corpo que não herdará a incorrupção, um corpo que serão transformados. Então Jesus disse que nós seremos transformados em um corpo glorioso. E quando nós formos transformados, juntamente com os que vão ressuscitar em Cristo, os primeiros que morreram em Cristo Jesus, depois nós vamos ser recebidos nas nuvens do céu com Ele, porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá com voz de trombeta. A trombeta vai soar a qualquer momento, meu querido. Então nós devemos ficar atentos à voz de Deus, à voz da palavra, da profecia, da Bíblia Sagrada, que é esse livro maravilhoso, que fechado é um livro, mas aberto é a palavra de Deus falando conosco todos os dias da nossa vida. E hoje ele está dizendo, estou prestes a vir buscar a minha igreja. Então esse é o primeiro arrebatamento, será o arrebatamento da igreja do Senhor. A promessa que Jesus fez aos seus discípulos e todos aqueles que nele crêem. A Bíblia disse que Deus, ele tem prazer na salvação de todos os ímpios, de todos os pecadores, porque o Filho do Homem, ele morreu na cruz do Calvário para salvar todos quantos que se tenham perdido. E essa é a vontade de Deus. Quando ele disse que vai vir para buscar a sua igreja, o primeiro arrebatamento será da igreja do Senhor, dos que morreram em Cristo. Aqueles que morreram, que não confessaram a palavra de Deus, que rejeitaram, a palavra do Senhor, que não se converteram em Cristo, que ouviram, mas não acreditaram, preferiram acreditar em outras coisas, em outros deuses. Esses que morreram sem Cristo, sem Jesus, eles não ressuscitarão no dia do arrebatamento, eles permanecerão em morte. A própria Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos justos, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Eles ressuscitarão primeiro. Olha que glorioso, meu querido. Hoje você que fala do amor de Deus, que pronuncia esse evangelho maravilhoso, ainda que às vezes você possa não alcançar o arrebatamento, mas você tem a promessa de Deus na sua vida. Você hoje proclama esse evangelho maravilhoso. Eu não sei, nesse exato momento, esses dizem que estamos vivendo, são várias aflições, várias tribulações, é enfermidades, é doenças, é aflições, é guerras, é rumores de guerra. Tem quantas pessoas que nesse exato momento estão partindo,
para a sua eternidade, nesse momento estão padecendo, estão morrendo. Mas a Bíblia diz que aquele que morrer em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Sabe por que viverá, meu querido? Porque no dia do arrebatamento, você que hoje padecer em Cristo Jesus, no dia do arrebatamento você vai ressuscitar em Cristo, será o primeiro a receber a ressurreição em Cristo Jesus. E juntamente conosco que proclamamos essa fé, que falamos que Jesus é maravilhoso, hoje, juntamente conosco, ainda que você padeça, que você morra em Cristo Jesus, você será primeiro a ressuscitar, a ressurgir em Cristo Jesus. E junto nós vamos ser elevados aos céus, até as nuvens do céu, para encontrar com o Senhor nos ares. Nós seremos junto arrebatados. E a Bíblia diz que quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Estaremos salvos em Cristo Jesus. A verdade é essa. Nós estaremos salvos em Cristo Jesus para todos os sempre. E um belo dia, eu quero aqui falar sobre a segunda volta, o segundo arrebatamento do Senhor, que será para aqueles que não subirem com Cristo agora, mas que vão passar por um processo de tribulação e depois vão ver que brincaram com Jesus, que brincaram com a palavra de Deus, que não foi arrebatado até as nuvens do céu, mas que aqui nessa terra ainda vão passar pelo processo da dor, da tribulação, mas que ainda vão conseguir obter a salvação, porque não vão entregar as suas vidas, a sua alma para o inimigo, para o adversário das nossas almas, que é o diabo. Hoje ele está ao nosso redor, bramando como leão. Ele está aqui agora, observando o que nós estamos fazendo. Mas que tudo que nós façamos para a glória daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, daquele que está ao nosso lado também, nos protegendo de todo mal, que é o Senhor Jesus. E Ele está prestes a vir buscar a tua igreja. Esse é o primeiro arrebatamento, quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo glorioso, um corpo glorificado em Cristo Jesus, um corpo espiritual. E quando nós chegarmos nas nuvens do céu, nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus. Esse é o primeiro arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Se você quiser, meu querido, ler algumas passagens bíblicas que vai falar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Medita aí em Tessalonicenses, capítulo de número 4, 16, 17. Depois tem 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Tem Apocalipse também, que você possa tirar algumas dúvidas. Meu querido, é hora de voltarmos para o Senhor Jesus. É hora de buscarmos a presença do Senhor, porque os sinais já estão se cumprindo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, com a palavra do Senhor, com a doutrina, com os ensinamentos de Cristo Jesus, vão obter a salvação. Vão ser arrebatados nas nuvens do céu e vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Isso será glorioso, isso será maravilhoso para todos aqueles que anunciam esse evangelho da salvação. Jesus quer te salvar, mas você precisa entregar a sua vida, o seu caminho, a sua alma nas mãos do Senhor Jesus. Fica aí essa mensagem maravilhosa para que você possa meditar. Fica aí essa mensagem para que você possa, em nome de Jesus, entender que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu gostaria de pedir a você, compartilhe essa mensagem com o seu próximo, para que ele possa entender que Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, onde nós estaremos aqui falando mais um pouquinho do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém.